Todo e qualquer tipo de negócio tem desafios. São situações que surgem no dia a dia e que pedem a nossa atenção e que precisamos solucionar para que a empresa e todas as pessoas envolvidas que fazem parte conquistem o que desejam, o que almejam, quais são as metas desta empresa. E as empresas familiares, então? Os desafios são um pouco mais específicos. E para entender melhor sobre o que estamos falando aqui, a nossa convidada de hoje, aqui no nosso programa ideal, é a empresária Clarice Arrasador. Ela que é sócia da Arrasador Transporte e Logística. Sobre a Arrasador nós vamos conversar aqui bastante também sobre a Clarice, mas temos que citar que a Arrasador é uma empresa que está com 41 anos. É isso, Clarice? Seja muito bem-vinda ao nosso programa ideal. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz porque, Clarice, nós temos aqui o nosso público de homens e mulheres, nossos ouvintes da rádio Difusora 890, e também estamos aqui transmitindo para o YouTube. Então é importante estarmos conversando sobre a tua trajetória, tua e da empresa, para que inspire outras pessoas. Então quero começar te perguntando para que tu conte um pouquinho da tua trajetória pessoal, profissional. Fale um pouquinho de ti, Clarice. Sim, a minha trajetória se confunde um pouco com a história da empresa, desses 41 anos. Mas eu não quis iniciar a minha trajetória profissional na empresa. A empresa já existia, ela foi fundada em 1982 pelo meu pai, e sempre com um apoio muito grande da minha mãe. Eu iniciei minha trajetória como secretária no escritório de advogados aqui de Bento Gonçalves, tinha 18 anos. E estudava na Unicinos, já estudava na Unicinos. E logo depois eu fui trabalhar em outra empresa também da cidade. E só depois que eu iniciei na empresa, né? Porque eu queria ter experiências antes de iniciar na transportadora. O ano, exatamente, eu não sei. Que ótimo! Eu não sei o ano que eu iniciei lá. Eu acredito que tenha sido final de 93, 94. Né? E aí sim, aí eu fiquei direto na transportadora. Então foram muitos os desafios na minha trajetória dentro de um universo masculino. Eu imagino, Clarice. Muito jovem, então eu estava concluindo a universidade, eu fiz administração de empresas na Unicinos, com 23 anos, eu concluí a faculdade e daí sim iniciei a minha trajetória profissional na transportadora. Na época, quem coordenava todo o negócio era meu pai e meu irmão, o Placir. E aí eu entrei, uma das únicas mulheres, iniciando, né, filha de quem iniciou, irmã do Placir, e foi assim, eu fui muito bem recebida, mas sempre tem as dificuldades, né? E aí a gente começou a profissionalizar a empresa. Então a gente está falando 93, 94, os mais jovens que estão nos ouvindo não vão imaginar que naquela época era máquina de escrever, não tinha computador. Nem me fale. Máquina de escrever de verdade, né? Isso. Aquelas de teclas durinhas. Então a gente colocou o primeiro computador na empresa. Né? Foi assim, então teve resistência às mudanças, né? Então quem é essa que agora quer colocar um computador aqui? Ai, sério, tu iniciaste e aí quem implantou toda a parte digital foste tu? Sim. Ai, que bárbaro isso! Com um colega que fazia faculdade na Unicinos, né? Então a única coisa que eu disse para ele, eu disse assim, olha, Fernando, é o seguinte, nós vamos colocar esse computador. Só que assim, nenhum caminhão, nenhum veículo pode parar por causa do computador. Claro. Porque tinha aquelas questões que paravam, às vezes, de funcionar, problemas de sistema.
E isso é uma coisa que eu falo muito na empresa, né? A tecnologia existe, mas tem as pessoas. E nenhuma tecnologia substitui as pessoas. Perfeito. É muito importante a gente estar sempre com foco na tecnologia, nas mudanças que estão acontecendo, mas as pessoas são insubstituíveis. Sim, em alguns casos, algumas tarefas que são realizadas, a tecnologia pode vir e fazer essas tarefas, né? Mas a pessoa ela não vai ser substituída, ela pode ser substituída naquela tarefa, mas com certeza que em outras questões ela vai precisar estar aí. Agora eu estou imaginando a administração da empresa no momento que tu chegaste com essa novidade, com essa mudança tecnológica para ser implantada. E aconteceu alguma resistência também no primeiro momento? Sim, eu tive que esconder a máquina de escrever. Sério? Isso é um babado! Não, sério, Clarice? Tem que esconder? Sério, sério. E aí... Que ótimo isso! Mas aí iniciou todo esse trabalho e aí quando o pessoal viu as facilidades, né, que Claro. era necessário a pessoa continuar lá, só que aquilo ia dar mais produtividade, ia dar mais, né, toda a questão tecnológica que a gente sabe. E aí a empresa foi tomando um volume maior, foi crescendo, né? E sempre daí na direção da empresa, o meu pai, o Placir, né? Eu mais na área sempre administrativa financeira, o Placir na área comercial, e tocando o negócio. Uma pergunta, tu sentiste facilidade, isso facilitou, vamos chamar assim, a questão da divisão de áreas? Tu, teu irmão, teu pai, isso facilitou numa empresa familiar? Sim, sim. Muito. Sempre tem os conflitos, né? Normais. Sempre tem os conflitos, mas facilitou bastante isso. Cada um sendo responsável por uma parte, né? Mas, é claro, sempre conversando e Claro, ajustando as arestas todas, né? Mas facilitou bastante. Porque isso é importante nós conversarmos, não é mesmo, Clarice? Porque as empresas, quando são empresas familiares, quando inicia, vamos chamar diferente, quando inicia uma empresa familiar, ela normalmente é um proprietário, os filhos e é a família e acabam misturando as figuras de quem é quem. Ah, não, agora eu sou teu pai. Agora eu sou o teu sócio. Essas figuras se confundem muitas vezes, não é mesmo? Claro, eu falo isso porque também tive minha irmã muitos anos como sócia e às vezes essa ligação familiar, como ajuda, também atrapalha em algumas situações. Então é importante ter um diálogo muito grande. E dividindo as áreas, penso eu que isso facilite mesmo. Sim, facilitou. E depois a empresa, na época, a Lira Transportadora tinha outros negócios e meu pai e meu outro irmão, tem um outro irmão, ficaram mais nos outros negócios, né? E eu e o Placir tocando mais a transportadora, gerenciando mais a transportadora. Mas, assim, empresa familiar confunde. Claro! Assim, tem a mistura, porque assim, no almoço do domingo tu fala do trabalho. Exatamente. É muito difícil não acontecer isso. Hoje, com o tempo, se aprendeu a dividir mais. Mas lá no início, é muito trabalho, é muito foco, é muita garra mesmo para dar certo. Porque está tudo ali, né? A família toda está trabalhando aí. E tem questões que dão conflito, sim. Né? Nesse momento, minha mãe sempre foi uma pessoa de muita ponderação e que sempre nos ajudou muito nesse sentido. Ela não fazia parte da administração do negócio, mas, digamos assim, era a nossa coaching, se fosse, né, falar hoje, fantástico, né, era
pessoa que mediava mediava as situações e sempre nos empurrava para frente, assim, nesse sentido. Porque é importante essa tua fala, Clarice, porque essa questão toda, nós temos aí conflitos de gerações, de pensamentos diferentes, então tem o pensamento mais conservador, lógico, pela idade dos pais, os filhos vêm com ideias novas e tem toda essa questão da modernidade. Então, claro, há conflito já de cara nesse sentido. Com certeza. Então é importante esse perfil da tua mãe mediando, aparando as arestas, para que realmente haja uma uniformidade, um foco, uma meta. Isso, então a empresa, né, em 93, a gente informatizou a empresa e a empresa foi crescendo. Já tinha filial em São Paulo, foi a região que a gente assim, se fortaleceu muito, foi São Paulo. E começamos um trabalho em 96, 97, que foi o nosso diferencial na época, que era entrega no consumidor final, entrega de imóveis na casa do cliente. Então a gente teve esse convite, né, por parte de um lojista e iniciamos esse trabalho, fomos pioneiros nesse trabalho. E até hoje é o nosso carro-chefe. Então a Transportes Arrasador, ela não é só uma transportadora, ela é uma empresa de logística. Ela, além de entregar, além de transportar, ela armazena, ela faz todo esse controle de estoque do cliente também. Então tem esse diferencial. E hoje não só em São Paulo, né? Isso é em Curitiba, na grande região ali, Curitiba, na grande Florianópolis e em Porto Alegre também. Então a gente teve esse diferencial além do transporte em si. E claro, também o transporte, que foi onde nós iniciamos, onde meu pai iniciou. E toda essa trajetória, quando eu falo que a minha vida profissional confunde com a trajetória da empresa, eu sempre procurei estudar. Eu me formei muito cedo, me formei com 22 para 23 anos, mas logo depois eu fiz uma pós-graduação aqui na Universidade de Caxias, que na época era a FERV. E depois eu fiz uma outra pós-graduação pela FGV. Essa pós-graduação me ajudou muito a ter uma amplitude de negócios, mais focada em negócios mesmo. Até porque a tua área de atuação, em toda a questão administrativa, tem que ter uma visão de gestão muito grande. Isso. Então, e sempre me preocupei em fazer cursos para me aperfeiçoar, né? Mas nunca fiz nada sozinha. Então, sempre tive ao meu lado meu irmão e uma equipe muito boa, né? Uma equipe muito boa. E com a minha entrada, também foram contratadas mais mulheres. Ai, que lindo! Para mim isso é uma música nos meus ouvidos, Clarice. Em vários segmentos. É claro que hoje nós não somos muitas lá. Ok. Né? O público é ainda mais homens, né? Mas a gente se completa. Então a gente o universo todo lá a gente tenta se completar. Sabes, Clarice, que quando tu fala que hoje tem mais mulheres trabalhando do que anteriormente, é tão importante isso, porque a diversidade é a democracia, não é verdade? Tu realiza melhores negócios com uma visão mais ampla. Isso. Porque mulheres também são clientes, não é mesmo? Isso. E aí tu tem todo um olhar aqui de trás do balcão de mulheres também na gestão e trabalhando. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz, até porque uma empresa que gera oportunidades para toda a diversidade é uma empresa moderna, é uma empresa com visão. Então está de parabéns, tu e o Clacir, com certeza. Fico muito feliz. Para mim, é o que eu te falei, é música para os meus ouvidos. Adoro. Porque esse é o futuro. Não, vou falar diferente. Esse é o presente. É o agora. É o agora.
Ai, que maravilhoso isso. E me conta assim também, nessa tua trajetória, que tu falaste como era uma empresa no início, quando tu iniciaste com muito mais homens do que mulheres. Essa tua entrada teve resistência em relação por tu seres a filha do casador, por tu seres uma mulher lá no início? Não, eu até acho que não é resistência a palavra, mas o choque maior foi de gerações. Entendi. Por eu ser muito jovem. Entendi. Né? Por eu ser muito jovem. Mas isso a gente vai conquistando com o trabalho, com os resultados que isso dá. E a área financeira, tu assumiste há quanto tempo? Ou tu iniciaste já no financeiro? Desde o início. Maravilha! Desde o início. Por que essa minha pergunta é tão importante? Porque isso mostra uma confiança muito grande do teu pai e do teu irmão lá no início contigo. Sim. Por quê? Porque dinheiro, culturalmente, eram os homens que controlavam, não é? Então, no momento que oportunizaram que tu estaria trabalhando com o dinheiro da empresa, isso mostra assim, um fortalecimento fantástico. Adorei isso. Por isso que a pergunta, né? Se é desde o início, é muito mais essa... a felicidade é muito maior, porque realmente o retorno mostra que teu pai e teu irmão são homens riforti, como eu chamo. São eles por elas. Que maravilha isso. E me diz assim também, desafios, Clarice, na área de gestão de pessoas. O que pode conversar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu vou falar dos desafios hoje na área de gestão de pessoas. Né? Exato. E no setor de transportes. Nós temos hoje um desafio muito grande no setor, que é a formação de motoristas profissionais. Nas demais áreas, administrativa e a área operacional, nós temos mão de obra. Não dá para dizer mão de obra, mas temos pessoas que é mais fácil, digamos assim, o treinamento, a gente vai desenvolvendo, muitas pessoas iniciam e vão crescendo na empresa. Essa é uma satisfação muito grande que se tem no desenvolvimento das pessoas. Mas motoristas hoje, o mercado em si enfrenta um problema bastante complicado. Por quê? É uma profissão que se tem, quando se fala em motorista de viagem, né? Então até vou deixar um desafio aqui para os ouvintes. O que tu imagina quando tu diz assim, eu sou motorista? Né? Então se tem um estigma lá do passado, do como era o motorista. Hoje, o motorista de viagem, se ele pega um veículo que a gente confia, digamos assim, né? Delega um veículo para ele viajar, um cavalo mecânico e uma carreta é um investimento de mais de R$1 milhão. As estradas do nosso país ainda requerem muito investimentos. O trânsito do que era 10 anos e hoje está um caos. É uma profissão bastante estressante também. E tem a distância de casa. Então, o grande desafio do setor vai ser nós trabalhar a formação desses profissionais. Perfeito. E uma coisa assim que é um pensamento meu, quando os adolescentes, os jovens estão lá concluindo o ensino médio, sim, tem cursos profissionalizantes, tem a faculdade, tem a universidade, mas nem todos têm condições cognitivas e financeiras de cursar uma universidade. Mas sim, tem profissões que se pode ter elas, e isso é o grande desafio do setor, desenvolver desde lá o jovem para outras profissões que não requer uma universidade e que está carente, não tem profissional para contratar. Mas olha, então esse pode ser um chamado aqui que nós podemos fazer. Com certeza. Para quem está nos assistindo agora. E o motorista hoje profissional,
mas é motorista, não é só isso. Ele tem que saber de muitas coisas, né? De matemática, de tecnologia, porque um veículo, ele é totalmente automatizado. E logo está aí, um futuro muito breve, o caminhão automatizado, o caminhão, né? Mas vai precisar de uma pessoa, é isso que eu digo, sabe? A tecnologia está aí, mas a pessoa, ela vai ter que fazer outras coisas. Não o que fazia lá no passado. No passado o caminhão tinha que fazer 1000 marchas, digamos assim. Hoje ele é todo automático. Claro! Mas, então, esse é o grande desafio do setor. Se tu falar com empresários do transporte, eles vão te dizer que tem veículo parado precisando de motorista. Mas olha, sério isso? Sério. E esse também é uma responsabilidade que eu sempre puxo muito para nós, né? Que é a questão do trânsito. Da gente ter essa responsabilidade social, porque não é simplesmente pegar um motorista, entregar um veículo, porque eu sempre digo assim, eles têm uma arma na mão. Se não é uma pessoa que tem todo um trabalho emocional, psicológico e tecnológico ali, né, profissionalizante, ele pode causar problemas muito sérios no trânsito, que às vezes é aquelas questões que a gente ouve assim e que dói o coração, né, devido a acidentes graves assim. Então é uma responsabilidade social que se tem como dono de transportadora e um desafio, a formação desse profissional. E eu só acredito em começar lá, né, e nós mudarmos como empresários essa imagem, né, do motorista. Claro. Ele é um profissional muito valorizado hoje no mercado, com faixas salariais muito boas, né, mas que nós não estamos sabendo, acredito, vender isso, né, ao mercado. Então, esse é um dos grandes desafios do desenvolvimento das pessoas, o ponto mais a ser trabalhado no nosso setor. Eu não imaginava isso, Clarice. E acredito que quem está nos assistindo aqui agora também não. E mulheres motoristas também, Clarice? Também, claro. Olha aí! Então tá aí a oportunidade. Quem está nos assistindo agora conhece um homem ou uma mulher que tem um perfil profissional que gostaria de trabalhar como motorista, tá aí a oportunidade na mesa, gente. Se está precisando de profissionais na área, então, tá esperando o quê? Procura Arrasador, procura outra transportadora. Se tu tá me dizendo que é o setor de transporte... É o setor. Então, não fique esperando, vai lá e te organiza, tá aí uma profissão pronta te esperando. Não é verdade, Clarice? É isso. Com certeza, vai ter que investir, né? Tempo principalmente, porque tem que fazer cursos. É lógico. Né? Mas muitas empresas, inclusive, tem todo um programa para desenvolver as pessoas, é só querer. Capacitação. Capacitação, é só querer. Ai, que maravilha. Vocês estão entendendo por que a Clarice Arrasador recebeu o troféu Personalidade Mulher da BPW Bento Gonçalves? Tá aqui, tá dada a resposta. É uma mulher pra lá de competente. Tô adorando falar contigo, Clarice. Tô muito orgulhosa da tua trajetória. Tu és exemplo, sim. E quero te dizer que a BPW, quando organizou, a BPW, para quem está nos assistindo, é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais aqui da nossa cidade de Bento Gonçalves. E essa associação, então, quando organizou esse troféu, dividiu em 10 segmentos diferentes e o segmento Transportes, a comunidade de Bento Gonçalves elegeu a Clarice para receber esse troféu. Então não é um troféu por mera indicação, e sim uma escolha coletiva, uma escolha da comunidade. Quero te dizer parabéns, Clarice. Parabéns pela tua trajetória e esse troféu foi muito merecido. Adorei. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa Ideal, Clarice. Muito, muito obrigada. Obrigada.